Agora, o que é o diagnóstico? Ele é uma etapa que antecede um plano de ação educativa ambiental. E ele trata de evidenciar as relações entre o homem e o meio onde ele vive, levando em consideração todos os aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. E ele verifica, a partir de um ponto de vista coletivo, com a participação da comunidade, quais foram as transformações que essas pessoas perceberam ao longo de formação do bairro. Então, quais foram o que tinha antes, o que aconteceu com o processo, qual foi o processo de transformação desse bairro. Então, ele proporciona conhecimento da realidade socioambiental do bairro. Ele vai contar quais são as necessidades que essa comunidade tem, quais são os problemas e quais são as potencialidades dessa região. E, principalmente, envolvendo a participação da comunidade. Porque o diagnóstico ambiental, ele parte de uma vertente crítica, emancipatória, que ele valoriza a participação da comunidade. Porque, durante o diagnóstico, é tão importante se fazer com a participação da comunidade daquela área que você delimitou. Ninguém melhor na região para falar dos problemas, das potencialidades, dos pontos positivos, dos pontos negativos que eles estão chegando ali, porque eles convivem com esses problemas. É diferente da visão de uma pessoa que vem de fora e olha e vai ver mais superficial. Bom, agora qual é a importância do diagnóstico? Ele investiga as questões socioambientais que são relevantes, ele aponta os problemas e as potencialidades e ele ajuda a criar um plano de educação, um plano de ação educativa para transformar e melhorar a vida da comunidade. Agora, essa etapa de diagnóstico socioambiental participativo, ela não é uma etapa isolada, né? Ela é uma etapa que está interligada com o mapeamento socioambiental. Aí você faz um diagnóstico a partir do mapeamento que você fez e cria um plano de ação. O que vem a ser um mapeamento? Um mapeamento, você vai levantar dados da sua região, dados que se referem a aspectos físicos, naturais, e os dados que se referem à parte social, humana, ou seja, parte física, relevo, hidrografia, clima, vegetação daquela região, e a parte humana, os tipos de relações, os tipos de conflitos que as pessoas têm ali naquela região, o tipo de economia, como é o processo de urbanização, tudo a partir daí, esse é o mapeamento. Quando você faz o mapeamento, é possível, através dessas informações, você identificar alguns itens para você fazer o levantamento do diagnóstico. E aí sim, você criar um plano de ação educativa. Por exemplo, lá no bairro, apontar um problema, desmatamento. A partir do processo de urbanização que foi no bairro, tiveram que podar algumas árvores, então isso identificou um problema, diagnóstico. Ele tem potencialidade, o bairro tem potencialidade para se tornar, então, de volta uma região urbanizada. A partir do mapeamento, você pode verificar, por exemplo, 70% das casas lá são construídas em terrenos inteiros, então tem espaço na calçada, então você tem um potencial. E aí sim você cria um plano de ação para educar, então, vamos então criar um plano de ação que vai ajudar a tornar o bairro então, mais arborizado. Então, essa é a importância. Agora, como realizar o diagnóstico socioambiental? Primeiro passo, delimitar a área que você vai trabalhar. Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser a sua cidade, no nosso caso é um bairro. Existem 3 modalidades de diagnóstico que foram propostas a partir de trabalhos já realizados, que são diagnóstico socioambiental de uma região, diagnóstico de conflitos socioambientais e diagnóstico para a resolução de problemas. Em cada um deles, eles propõem atividades específicas. Isso é regra? Não. Você pode trabalhar, você pode mesclar as atividades, cada um depende do seu projeto. E você também, durante o projeto, você tem que escolher, por exemplo, o público-alvo, com que faixa etária você vai trabalhar. No nosso projeto, nós escolhemos trabalhar com faixa etária adulta. Por quê? Porque ele visa verificar as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Por exemplo, se você vai
criança, ele enxerga diferente a paisagem que está à volta do que um adulto. Da mesma forma como a renda, isso influencia também. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, nas comunidades de renda maior tem um ponto de vista diferente das comunidades de renda menor. Da mesma forma, o homem pode ter um ponto de vista diferente, enxergar uma realidade diferente do que a mulher. E as atividades são propostas de acordo então, com as necessidades do seu projeto. Quais são essas atividades? Aqui tem alguns exemplos. Metodologia na massa. Você coleta alguns materiais que podem ser verificados depois, analisados depois. Tem o diagrama de Venn, como está aqui na figura 3, que você, através de círculos, você coloca os círculos maiores representam os itens de maior prioridade, os menores de menor prioridade. Tem o diagrama de fluxo, que você vai relacionar causa e consequência, como está aqui na figura 4. Por exemplo, o fogo ele causa desmatamento, o desmatamento pode causar erosão, a erosão pode prejudicar a caça e a pesca. Entrevista coletiva, onde você vai discutir os itens que você selecionou. Mapa mental. O mapa mental ele serve para você ter uma perspectiva do local que você está trabalhando. Então, a partir do mapa mental, você propõe para aquele grupo que você está trabalhando, se eles têm noção da área que você delimitou. Área dos sonhos e mundo das limitações. O mundo das limitações você pode apresentar como um painel mesmo, como se fosse um muro, e lá você pede para as pessoas colocarem o que elas acham de problemas, de pontos negativos, e a árvore dos sonhos representa os sonhos das pessoas. Então, nessa árvore, você coloca lá o seu papelzinho, o que você espera, quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas em relação à sua região, à sua comunidade. Travessia, como está aqui no exemplo da figura 2, que você faz um passeio, nós propusemos um passeio pelo bairro, para você ter conhecimento dos aspectos positivos e negativos daquele bairro. Depoimento, história de vida, ele coleta informações baseadas na lembrança das pessoas. E as fotografias que também servem como ponto de vista, o que a pessoa consegue enxergar na sua região de positivo e negativo, ela pode expressar através das fotografias. Bom, então por que nós propusemos esse projeto nesse bairro, Parque Santa Rita? Esse bairro, como eu disse, ele é um bairro pequeno, então a participação da população é proporcional. Então, com isso, o que a gente vai ajudar a construir uma sociedade socioambiental mais democrática? Eles vão conseguir, com isso, visar uma melhoria na qualidade de vida. Agora eu passo para essa. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu vou falar sobre os objetivos do diagnóstico socioambiental. Como a gente tem o objetivo principal, seria conhecer a realidade socioambiental e a percepção ambiental dos moradores. Por quê? Se você chegar numa localidade e querer já implementar um certo projeto, você não conhece muito bem como é essa realidade. Você pode conhecer por meio de jornais, revistas, mas é uma maneira meio superficial de conhecer esse local. Então, o que seria importante? Conversar com as pessoas, saber qual é a percepção que elas têm no local que elas moram, para poder, aí sim, implementar um projeto. E, dentro desse objetivo, o que a gente pode fazer também? Desenvolver a análise da região delimitada, através da percepção coletiva. Aí, novamente, eu digo, ter a ação das pessoas, que elas se perceberem o que elas podem mudar ou não no bairro, o que está bom, o que está ruim, o que a gente pode melhorar. E tudo isso relacionado à parte física, natural, humana e social. Não só pensar no esgoto que está ruim, mas tem que analisar também a parte da organização também. Tem uma casa uma em cima da outra, que problema que isso possa gerar. Então é realmente importante saber isso também. E o social, como está a questão do trabalho das pessoas, se elas têm emprego, se elas trabalham muito longe, e tudo que isso pode gerar na vida dessas pessoas nesse ambiente. Pode passar. Aí, como metodologia, o que a gente pode colocar? Formação de uma comissão de moradores. Por que é importante essa formação da comissão? Porque, como a presidente disse, o nosso foco são os adultos, então é importante formar uma comissão para que essas pessoas vão passando para os outros moradores, vai ter um projeto para a gente poder melhorar nosso bairro.
comissão de moradores não chegar a gente que não conhece ninguém, falar, não, vamos fazer um projeto, não é muito correto. Tendo a participação dos moradores, talvez seja o projeto pode cumprir de uma maneira melhor. Levantamento de dados técnicos da região. Bom, como tinha dito anteriormente, a gente vai fazer uma coleta por meio de jornais, da prefeitura, para ver como é que é essa, para ter uma ideia superficial dessa região. A gente tem uma ideia, não chegar lá, o que tem aqui? Lá passa, tem coleta de lixo? Não tem? Então, para saber um pouquinho de como que é essa realidade. E a partir disso, a gente vai fazer uma listagem dos itens a serem analisados. E também outra coisa importante na metodologia, o estabelecimento da relação entre causa e consequência. Esse estabelecimento da relação de causa e consequência vai ser feito em uma reunião com os moradores da comissão da população. Porque a partir do diagrama que vem, a partir de determinar qual é o problema que tem um maior efeito, qual que tem menos, e também o fluxo do diagrama de fluxo, para ver o que é, por exemplo, desmatamento, o que isso vai gerar, uma queimada, o que isso vai gerar nessa população. Então é importante fazer isso também. E outra coisa, a produção de um questionário. Quando que você consegue elaborar um questionário, você vai ver qual é a percepção das pessoas perante o seu projeto. Se foi bom, se foi ruim, o que melhorou, o que pode melhorar. E, como aqui é dito, conhecer o local, através do passeio pelo bairro. Você fazendo um passeio, você pode indicar para as pessoas, isso aqui é bom ou é ruim. Deixar que eles passem para vocês, para a gente, qual é a realidade que eles estão vivendo. Não a gente chegar, isso aqui está ruim, mas será que o ruim para a gente é ruim para eles também? Nem sempre, né? Então eu preciso fazer esse passeio pelo bairro. E para finalizar seria a questão da reunião. Nessa reunião, após ter feito todos esses passos, fazer uma reunião com a população, a gente perceber, o que você acha que pode a gente fazer para melhorar, o que está bom, o que está ruim, quais são as potencialidades do nosso bairro. Então a reunião seria para finalizar mesmo o diagnóstico. Agora eu vou passar para a Tati. Boa tarde, sou Tatiane, vou apresentar o cronograma e a avaliação de dados. A avaliação e análise de dados. No cronograma a gente pode ver aqui que são 20 semanas, das mais ou menos 5 meses, é bem apertado. Aqui estão as etapas que o Marcelo acabou de citar. A gente pode ver que está separado de 2 semanas. Isso porque a região, a comunidade é pequena e as atividades são bem simples. Então, para não deixar muito longo, né, cada etapa, para não haver desistências dos participantes, acredito que 2 semanas seriam adequadas para poder realizar cada atividade. Avaliação e análise de dados. Durante todo o desenvolvimento do projeto, vai ser realizada uma avaliação contínua, né, desse projeto. E como que seria realizada essa avaliação? Os mecanismos de avaliação seriam a discussão dialógica e o questionário motivador. A discussão dialógica seria algo mais das reuniões que vão acontecer com os moradores das comissões, e as pessoas vão levantar questões socioambientais, as responsabilidades ambientais do bairro, do Parque Santa Rita, e a partir dessas questões levantadas, a gente avaliar o comportamento dos participantes, se eles estão com a interação entre eles, e dessa forma a gente já consegue avaliar mais ou menos como está sendo direcionado, né, a discussão. E o questionário norteador são os questionários durante cada etapa também, que a gente vai recolher então dados, né, para poder avaliar como que é a percepção deles referente a todo o projeto. E com esses dois mecanismos, a gente vai direcionar todo o projeto conforme que eles vão apresentando, para fazer uma ação educativa direcionada específica para eles, para esse bairro, com a aplicação de ações práticas para remediar problemas ambientais, e também isso vai ajudar na reflexão, ensinamento pela própria exposição de cada experiência de cada moradores, e vai agregar a comunidade como um todo
para que tudo o projeto seja realizado com sucesso, com uma educação educativa correta para a área.